Salmo 88. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Cântico, Salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto para ser cantado com cítara, salmo didático de Emã, israelita. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira à morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como homem sem força, atirado entre os mortos como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo a um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Eu não sei qual é o seu salmo predileto. Alguns preferem o Salmo 23, outros o Salmo 19, dentre outros. Mas eu tenho a impressão de que o seu salmo predileto não é o Salmo 88. O Salmo 88 é frequentemente descrito como o salmo mais sombrio da Escritura. Alguns disseram sobre esse salmo que é o salmo mais triste de toda a Bíblia. Outro comentarista disse que o Salmo 88 não é aliviado por um único raio de conforto ou esperança. Outro disse que o Salmo 88 é estridente e solitário, cheio de dor. E ainda termina, tanto no português como na língua hebraica, com a palavra trevas, mostrando toda a situação difícil que estava atravessando o salmista no momento em que o salmo foi escrito. Fato é, meus irmãos, que a situação descrita neste salmo não é algo que toda pessoa vai experimentar em sua vida. Alguns nunca experimentaram algo assim e também nunca vão experimentar. Outros, no entanto, experimentarão um tipo de angústia crônica descrita neste salmo. Alguns passarão por essa angústia só de passeio. Outros, no entanto, morarão dentro dessa angústia. Uma situação atípica, um salmo atípico de um problema, de uma angústia crônica. Uma circunstância terrível onde aparentemente não há nenhum tipo de luz, não há nenhuma menção esperançosa como os outros salmos, como a maioria dos salmos em que o salmista se apresenta diante de Deus, colocando a sua angústia, e alguns salmos até mesmo Davi se pergunta onde Deus está. Só que no final do salmo, o quadro é diferente. E no final deste salmo, parece que o quadro não mudou. Parece que com a mesma angústia que o salmista começou a sua oração, ele também terminou a sua oração.
É fato, meus irmãos, que este salmista, este nosso irmão do passado, sem dúvida, estava passando pelo momento de maior angústia da sua vida. E parecia um momento, não de alguns dias, mas de muito tempo, de muitos anos. E este salmo nos ensina principalmente que nós devemos buscar a Deus nos momentos de maior angústia. Devemos buscar a Deus nos momentos de maior angústia. Há problemas comuns que todos nós passamos, mas há problemas crônicos. E às vezes há alguns problemas que nunca conseguimos superar de uma maneira adequada. Este salmo está aqui para provar isso. É uma doença crônica física, é uma doença crônica emocional com a qual temos que conviver toda a vida, às vezes. É o luto, a perca de um ente querido, e aquela tristeza nunca sai do coração, nunca conseguimos nos recuperar de uma maneira devida. Este salmo é o salmo da realidade. E a realidade é que nem todo final, do ponto de vista humano, é um final feliz, do ponto de vista humano. Esse salmo, meus irmãos, derruba todo o ufanismo evangélico que nós vemos por aí. Ufanismo de eu decreto, eu digo e Deus faz, eu peço e Deus faz, eu dou um dinheiro e Deus vai me retribuir, vai me abençoar, vai resolver os meus problemas. É o salmo que essas igrejas gostariam de, se possível, retirar do saltério. Mas Deus deixou esse salmo aqui para nos ensinar algo muito precioso. Este salmo nos ensina que nós devemos buscar a Deus. E alguns elementos deste salmo nos indicam como nós devemos buscar a Deus nesse tempo de angústia. Eu não sei o que você atravessa. Nem sempre a gente fala dos nossos problemas. Há pessoas que convivem com problemas existenciais na sua alma, angústias dentro de seu coração e nunca compartilham com ninguém. Mas Deus está vendo o seu coração. Ele conhece a sua alma. E para estes momentos exatamente que nós temos uma palavra como essa. Este salmo nos ensina, portanto, e que eu quero compartilhar com os irmãos, é que no momento de maior angústia nós devemos buscar a Deus. A primeira coisa que este salmo nos ensina é que essa busca deve ser com insistência. Insistência. O crente, aquele que está em Cristo Jesus, aquele que aceitou a Cristo como seu Salvador, ele não desiste de buscar a Deus. Ele não busca a Deus somente uma vez, somente duas vezes, somente 3 vezes, e não obtendo aquilo que ele quer, ele desiste. Não. Esse salmo nos ensina que é muito pelo contrário. Independente do tempo em que Deus se demora a nos responder da maneira em que achamos adequado, ou Deus se demora em tirar de nós o espinho na carne, a angústia, independente disso, nós devemos continuar buscando a Deus. E é por isso que este salmo é cheio de imperativos. O imperativo ele pode ser interpretado de 2 maneiras, tanto na língua hebraica quanto na língua portuguesa também. O imperativo, às vezes, é uma ordem e às vezes é um pedido, uma súplica. É óbvio que neste salmo os imperativos são súplicas. Súplicas enfáticas. Observamos, por exemplo, no versículo 1. No primeiro imperativo, ó Senhor Deus da minha salvação, de noite clamo a Ti. Chegue à Tua presença a minha oração. O pedido de que essa oração chegue a Ele. Essa súplica, né? Que a oração chegue ao Senhor. Versículo de número 13, por exemplo. Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Uma insistência em clamar ao Senhor.
Versículo 9, nós vemos outro exemplo. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. O salmista não havia buscado ao Senhor por um momento só. Ele não havia apresentado o seu problema somente em uma ocasião, mas dia após dia. Embora não obtesse uma resposta positiva até esse momento em que o salmo for escrito, o que o salmista faz é, no momento de sua angústia, buscar ao Senhor insistentemente, sem parar. Versículo de número 15. Ando aflito e prestes a expirar, prestes a morrer. Desde moço, sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Ele aponta uma data, um momento cronológico da sua aflição, desde a sua mocidade, o que faz com que entendamos que o problema, seja qual for que o salmista estivesse vivendo, era um problema crônico, algo que ele estava já há muito tempo pedindo para Deus para que se livrasse dessa circunstância. Nos maiores momentos de angústia da nossa vida, nós devemos buscar a Deus com insistência, independente da resposta de Deus. O próprio Jesus conta algumas parábolas para nos ensinar isso, que a gente tem que buscar a Deus com persistência. Não é o caso de vãs repetições, não é o caso de rezas, não é esse o caso. O caso é a persistência em buscar a Deus, a nunca esmorecer, a sempre buscar ao Senhor. Para nos ensinar isso, o próprio Cristo conta uma parábola do juiz iníquo, onde na parábola o próprio Deus é comparado, claro, com as devidas proporções da parábola, a um juiz que não tinha temor de Deus. E esse juiz que não tinha temor de Deus recebe um pedido de uma mulher e ela insiste. Ele não tinha nenhum temor, mas pela insistência dela, ele acaba concedendo e ajudando essa mulher na sua causa. Jesus conclui essa história dizendo que assim é conosco em relação a Deus. Nós devemos colocar diante de Deus as nossas causas sem nunca esmorecer. Veja, meus irmãos, talvez uma das grandes diferenças entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem seja, resumido numa palavrinha, perseverança. Aqueles que não são de Cristo servem a Cristo por conveniência. Quando a circunstância muda, quando os problemas vêm, e se os problemas demoram a passar, muitos desistem, muitos param de servir a Deus, ou até mesmo param de servir ao Deus bíblico e começam a servir ao Deus de acordo com os seus gostos. É o Deus que eu penso ser o Deus correto, dizem eles, pensam eles. Por isso, a primeira coisa que nós observamos aqui é essa persistência desse salmista, mesmo diante, meus irmãos, de uma situação tão crônica. Continue orando a Deus. Não importa a circunstância pela qual você está passando, continue pedindo ao Senhor, continue insistindo com o Senhor, continue falando com Deus, continue colocando o seu problema diante do Senhor, continue colocando a sua causa diante do Senhor. E especialmente, como no exemplo deste salmo, no momento de maior angústia, não esmoreça. Continuemos a buscar o Senhor. Buscar ao Senhor também, não somente com insistência vemos nesse salmo, mas vemos também outro elemento importante, que é a sinceridade de coração. E por que não dizer muita sinceridade desse salmista? Observemos, por exemplo, essa sinceridade do versículo 3 até o versículo de número 9. Observe. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira à morte. Senhor, estou quase morrendo. Sou contado como os que baixam a cova. Estou sendo considerado como alguém que já morreu. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras,
são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos dos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia, vendo e clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. O versículo 14 também leiam, por favor, meus irmãos. Versículo 14. Ando aflito e prestes a expirar desde moço, sob os pesos dos teus terrores. Observemos aqui, meus irmãos, como o salmista não esconde de Deus as suas sensações, inclusive atribui ao próprio Deus tudo aquilo que ele estava sentindo. Ele diz que Deus é a própria causa primária de todo o sofrimento que ele estava atravessando. Essa é uma oração sincera. E além de tudo, meus irmãos, uma oração muito realista do ponto de vista bíblico, porque afinal de contas Deus é a causa primária de todas as coisas. Em Deus não está só a origem de todas as coisas boas que acontecem conosco, mas tudo que acontece conosco. E o salmista está, afinal de contas, colocando tudo isso dentro da soberania de Deus. Parece que nós conseguimos ouvir as palavras do salmista como semelhantes às palavras de Jó. Esse aqui poderia bem ser um salmo escrito pelo patriarca Jó, por causa de suas características, por causa de seu problema que não durou pouco, mas durou muito tempo. E da mesma maneira Jó, apesar de haver várias causas secundárias pelas quais aquilo ocorreu na vida de Jó e também na vida do salmista, os crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento também atribuíam tudo a Deus, porque eles entendiam que Deus estava no controle de todas as coisas. Quando as mulheres não podiam ter filhos, as mulheres diziam: Deus fechou a minha madre. Entendendo que Deus é a causa da bênção, Deus é a causa da morte e da vida, Deus é o Senhor de todas as coisas. Esse é o Deus da Escritura, é o Deus que tem o controle sobre tudo. Nós estamos acostumados com a ideia de Deus somente com aquele docinho, né? Aquela versão mais adocicada de Deus, né? E inclusive o Deus que obedece às nossas orações. O Deus em que nós o colocamos na parede. Assim pensam as pessoas. O mundo evangélico está acostumado com essa ideia, mas quando estas pessoas se deparam com os textos da Escritura em que todos os sofredores olham para Deus, independente das circunstâncias externas, eles dizem: Senhor, eu sei que Tu és a causa primária disso. Quão longe o nosso conceito sobre Deus está longe, o conceito evangélico geral, daquilo que a Bíblia diz. Na pandemia, uma pessoa que se dizia teólogo, coach, foi até um programa de televisão falar sobre a pandemia. E foi perguntado pelo entrevistador: foi Deus quem enviou essa pandemia? E ele disse o seguinte: não, Deus não faria uma coisa dessa. Deus não enviaria a pandemia. A semelhança disso, há um tempo atrás, um pastor batista muito conhecido, diante do evento do tsunami na Ásia, os irmãos devem se lembrar desse evento, há um tempo atrás, ele escreveu um texto dizendo o seguinte: se Deus soubesse do tsunami na Ásia, Deus teria evitado. Olha só. Essa é a ideia de Deus que as pessoas têm. Um Deus que não tem o controle. Um Deus que se amolda aos padrões e gostos humanos. É um Deus que se amolda ao gosto do freguês, ao gosto do mercado. A igreja é um mercado para essas pessoas, onde elas vão lá e pegam o produto que mais lhe convém. Estamos diante de um texto, irmãos,
que mostra a verdade nua e crua do Deus que nós servimos, que não é maldade, mas é o controle. Assim como os nossos filhos não conseguem entender, a princípio, uma proibição que fazemos a eles, ou uma disciplina que lhe impomos, porque a mente de nossos filhos está distante da nossa mentalidade, assim a nossa mente está distante da mentalidade de Deus. E quem somos nós para perscrutar os caminhos do Senhor e para dizer ao Senhor, o que fazes? Essa é exatamente a linguagem bíblica, soberania exaustiva e absoluta de Deus. E esse nosso irmãozinho aqui sabia disso. Na sua doença crônica, a qual não sabemos qual era, ele entendia, tudo isso está vindo sobre mim. Isso é a ira de Deus sobre mim. E ele atribui a Deus a todo momento. O Senhor pesa sobre mim a tua ira, versículo 7. O Senhor apartou de mim os meus conhecidos. Veja, ele atribui a Deus tudo isso, porque ele sabia que Deus estava no controle de todas estas coisas. A oração, meus irmãos, tem que ser algo sincero diante de Deus. Senhor, eu estou aqui, eu não aguento mais, o Senhor tem um controle de tudo. É o Senhor que tem permitido que isso acontecesse. Sem desculpas, sem falsa teologia, sem distorções. Senhor, o Senhor é dono de tudo e eu estou passando por isso aqui. Olha, Senhor, tem misericórdia, o Senhor colocou, tira agora, se for da tua vontade. Deus se agrada disso, sabe por quê? Porque a Ele é devida a glória. Só há um ser no universo que merece glória e mérito absoluto. E não somos nós, é Deus. Deus se agrada da oração sincera. Jesus certa vez contou a parábola do fariseu e do publicano. Você se lembra dessa parábola? Em que o fariseu chega diante de Deus, cheio de hipocrisia, e do seu lado está um publicano, cobrador de impostos, que era rejeitado ali pela sociedade religiosa judaica. E aquele publicano, com o coração falso, se gloriava de muitas coisas, não era nada sincero diante de Deus, pois se ele fosse sincero, ele deveria expor o seu coração podre diante de Deus, não as suas aparentes virtudes. E ele diz, Senhor, eu te louvo, porque eu não sou como este publicano, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho as minhas atitudes religiosas, e as atitudes religiosas que ele citou eram atitudes boas. Só que o coração não estava transformado. E aquele publicano, pelo contrário, não conseguia levantar os seus olhos diante de Deus e disse, Senhor, sê propício a mim, pecador. É da palavra propício que vem o substantivo propiciação, do verbo propício, propiciação. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Veja, aquele que é humilde e sincero diante de Deus e coloca os seus problemas diante do Senhor em oração, Deus faz o trabalho da propiciação que Deus preparou. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. É aquilo que Deus tornou propício para Ele mesmo como sacrifício. A terceira coisa importante, meus irmãos, é que a oração deste nosso irmão, nesse momento tão difícil, tem uma motivação revelada aqui. E essa motivação é correta. E as nossas orações, as nossas buscas diante de Deus devem ter motivações corretas. Veja, é possível buscarmos a Deus insistentemente com uma motivação equivocada? Sim. Somos suscetíveis a cair nesse erro. Mas observe qual era a motivação deste nosso irmão. Versículo 10, versículo 12, ele diz o seguinte: mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Verso 11, os irmãos podem ler? Verso 12. Veja, a argumentação do salmista dentro da sua oração é basicamente, Senhor, se eu morrer agora, porque ele estava prestes a morrer,
eu vou deixar de fazer muitas coisas úteis. Veja, essa era a argumentação dele. Senhor, eu vou deixar de te louvar. Do ponto de vista humano. Eu vou deixar de te louvar, eu vou deixar de falar da tua bondade, eu vou deixar de falar das tuas maravilhas. Esse é o significado das perguntas retóricas. Os mortos, porventura, falam das suas maravilhas para as outras pessoas? Não. Olha a argumentação do salmista diante de Deus. Os mortos não falam, não podem falar das tuas maravilhas. Se eu estiver vivo, Senhor, eu posso falar das tuas maravilhas. Se eu estiver vivo, Senhor, eu posso louvar ao Senhor. Eu posso me juntar com os meus irmãos. A motivação do salmista para pedir aquilo que ele estava pedindo a Deus, era a motivação correta. Ele não estava dizendo, Senhor, me livra disso porque eu preciso de mais alguns anos para que eu possa conhecer mais alguns lugares do mundo. Para que eu possa viajar. Senhor, me livra para que eu possa me casar. Para que eu possa ainda concluir os meus projetos. Veja, todas essas coisas que eu citei são coisas lícitas, boas, mas que não são, diante da morte, prioridades. E ele estava com a motivação correta. Senhor, me livra dessa situação, porque eu quero falar das tuas maravilhas. Se aproximando de Deus e buscando a Deus com a motivação correta. E versículo de número 12, os irmãos já leram, né? Versículo de número 10, os irmãos podem ler novamente? A motivação correta. Nós temos tido essa motivação, irmãos? Buscado a Deus pelas motivações corretas? É provável que nos aproximemos de Deus com motivações erradas. Mas Deus, com a sua muita misericórdia, Ele corrige isso em nós. Quantas vezes, né? Não nos aproximamos de Deus, não vemos na igreja, às vezes com motivações nem tanto assim bíblicas. Mas Deus vai nos mostrando, vai consertando. Isso acontece com muitas pessoas que buscam a Deus pelas coisas dessa vida. Deus é capaz de modificar, de mostrar, mas algumas, infelizmente, vivem enganadas e vivem com motivações incorretas, buscando a Deus com motivações que não são as prioridades que deveriam ser. E por último, meus irmãos, esse salmo nos ensina que nós devemos buscar a Deus com fé. Olha só, né? Parece que é um salmo de fé, esse salmo? Não parece, né? Se a gente pudesse dar um exemplo de fé na Escritura, certamente não usaríamos esse salmo. Talvez usaríamos aquilo que chamamos de galeria dos heróis da fé, né? Hebreus capítulo 11. Talvez usaríamos alguns milagres do Antigo Testamento, o evento das 10 pragas no Antigo Testamento, a abertura do mar, ou qualquer outro exemplo que pareça, pelo menos superficialmente, pareça demonstrar que seja um evento de fé. Mas veja, irmãos, esse salmista está buscando a Deus com fé. A primeira coisa é que, diante de uma situação crônica de vários anos sem ser respondido, ele poderia ter buscado em diversos outros deuses falsos. Mas ele ainda estava orando ao Deus verdadeiro. Irmãos, hoje acontece isso. Ao contrário disso. Muitos cristãos que passam por problemas crônicos, sérios, seja qual for, luto, enfermidade, etc., buscando a Deus e não obtendo a resposta que essa pessoa quer, ele passa a buscar resposta até em falsas religiões. Não é raro ver cristãos que no seu desespero passam a consultar até os mortos, como se isso fosse possível, a recorrer a religiões e a práticas
condenadas pela Escritura, porque não suportaram durante 1 ano, durante 2 anos, ou durante 3 anos, ou algum tempo, não ter as suas respostas como era conveniente para eles. Esse salmista, humanamente falando, tinha todo motivo para se voltar aos falsos deuses. Afinal de contas, o Antigo Testamento era um contexto em que o paganismo estava por toda parte. Astarote, Baal, eram dezenas, eram centenas de falsos deuses aos quais as pessoas cegamente apelavam nos momentos difíceis. Israel fez isso. Diversas vezes o povo de Israel buscou a solução para suas demandas em falsos deuses. E aqui a gente está vendo esse nosso irmão que desde a sua juventude passa por esse problema específico que nós não sabemos qual era. E ele continua buscando a Deus. Se isso não é um exemplo de fé, o que poderia então ser um exemplo de fé? Se a fé é o firme confiança nas coisas que a gente não vê, então esse aqui é um exemplo de fé, porque ele não estava vendo. Ele não via nenhum resultado nas suas orações. Deus até o momento não havia dado nenhum tipo de resposta, pelo menos positiva, em relação àquilo que ele estava passando. E aqui que brilha então a fé. A fé não brilha mais quando temos uma resposta positiva. A fé não brilha mais quando temos o nosso milagre. A fé brilha mais quando nós não sentimos, não vemos e tudo dá errado e a gente continua buscando a Deus. Às vezes nós colocamos essas coisas como critério. Eu vou servir a Deus. Mas começar a dar errado, eu vou parar. Eu vou servir a Deus. Se eu parar de sentir, eu vou parar, hoje eu não estou sentindo mais nada. Como se a nossa sensação fosse o critério para a gente servir a Deus. Como esse nosso irmão estava se sentindo, irmãos? Pelo salmo que nós vimos, vocês acham que ele estava sentindo a presença de Deus? Não. Toda a linguagem do salmo é uma linguagem de sensação de abandono. Continuar buscando a Deus insistentemente, sem sentir, sem ver e dando tudo errado, isso é fé. Alguém disse isso? Um de nossos pastores presbiterianos mais conhecidos aí no Brasil disse algo nessa linha, que o grande desafio dos evangélicos é continuar servindo a Deus sem ver, sem sentir e dando tudo errado. O ato de fé não é só quando a gente vence. O ato de fé é quando a gente perde para a glória de Deus. Lembra aquela galeria dos heróis da fé? Pela fé, o que as pessoas fizeram? Venceram. Mas tem exemplos de derrota ali também. Pela fé, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram errantes pelos desertos. Quer dizer, pela fé, humanamente eles perderam. Quem olhasse humanamente para a vida de Paulo, Pedro e os demais apóstolos, parece uma vida de vitória, humanamente falando? Imagine aqui, se a gente tivesse presente na decapitação de Paulo. Os comentários. Isso daí é o... ele resolveu seguir a Jesus, né? Tá aí o resultado. Morreu abandonado, decapitado. Mas isso na Bíblia é o exemplo de fé. Aquilo que faz nos ver o invisível. E olhando por essa ótica, meus irmãos, nós podemos ver que este salmo é um salmo de fé. É preciso ter mais fé para buscar a Deus, não obtendo as respostas, do que o contrário. O nosso Senhor Jesus Cristo nos dá um exemplo nesse sentido. Quando o próprio Cristo pede a Deus algo e não lhe é atendido. E Cristo continua: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Esse pedido foi atendido? Não. Até porque Jesus disse, né? Porém, seja feita a tua vontade.
Isso é fé madura. Isso é fé bíblica. A fé que esse mundo apregou, meus irmãos, é uma fé simplesmente mística. É uma fé no nada. Essas pessoas dizem simplesmente, nós temos que acordar pela manhã e crer. Nós temos que ter fé. Mas no quê? Fé em nada não é fé. A fé tem um objeto específico. E a fé é no Deus único e verdadeiro e no seu Filho Jesus Cristo. Fé fora disso não é fé salvífica. É uma crença, é qualquer outra coisa, menos fé. E aqui nós vemos, meus irmãos, uma busca incessante com fé. Olha as qualidades que o salmista destaca de Deus. Ele diz: Deus é o Deus da minha salvação. Ele diz um salmo que Deus é merecedor de louvor. Ele diz que Deus é o realizador de maravilhas, que Deus é bondoso. Todas essas menções estão aqui dentro deste salmo. E veja, alguém que não obteve as suas respostas de acordo com o que ele queria, continua acreditando que Deus é a salvação, que Deus é merecedor de louvor, que Deus realiza maravilhas e que Deus é bondoso. Portanto, temos aqui um exemplo de alguém que buscou a Deus com fé. Alguém que buscou a Deus com fé. Portanto, meus irmãos, vemos aqui que no dia de grande angústia, no momento de maior angústia, nós devemos buscar a Deus com insistência, com sinceridade, nós devemos buscar a Deus com a motivação correta e devemos buscar a Deus com fé, mas a fé bíblica. E eu concluo dizendo que este salmo não é para qualquer um. Eu repito, que este salmo talvez não seja o salmo predileto de quase ninguém. Mas aqueles sofredores crônicos, que são casos específicos, acham neste salmo essa identificação. E pode ser que um dia isso aconteça com muitos de nós, se ainda não estamos passando por isso, ou se ainda não passamos por situações parecidas com essa. Mostrando a realidade da vida, que é dura, que tem os seus percalços, que não é romântica, que não tem sempre um final feliz de acordo com a ótica humana, que é realista e apresenta uma crença em Deus madura e realista, apesar de estar no Antigo Testamento, e nem a completude da revelação ter terminado. Este salmo nos ensina tudo isso. E duas coisas esse salmo nos traz, irmãos, eu gostaria de terminar com isso. A primeira é, esse salmo nos traz consolo. Talvez muitos de nós não entendam isso agora, mas uma pessoa que atravessa um problema emocional durante muitos anos, síndrome do pânico, depressão, síndromes variadas, pessoas que já lutam há anos com isso, crentes, que têm diversos problemas, enxergam esse salmo aqui de uma maneira diferente. Acham consolo neste salmo, porque afinal de contas, é como se Deus dissesse para nós, não é só você que sofre assim. Está vendo? Não é só você que passa por isso. E saber que existem pessoas que passaram por isso é como que se nós tivéssemos companheiros nessa caminhada. Porque às vezes um problema tão crônico nos faz nos sentir sozinhos. Nós olhamos para o lado, poxa, acho que ninguém está atravessando um problema como esse. Mas olhar para alguém que viveu algo tão duro, estando nós nessas circunstâncias, nos faz então, de uma maneira simbólica, entender, olha, eu vou dar as mãos aqui para o salmista, porque tem alguém aqui que entende o que é sofrer durante anos, o que é não ter uma resposta positiva de Deus da maneira que a gente queria durante anos. E nós temos, portanto, irmãos, um exemplo. Juntando-se com Jó, juntando-se com o próprio Cristo. E para que não dizer, e por que não dizer exemplos da história, como por exemplo William Cowper, um grande poeta inglês que sofreu a sua vida toda com depressão. Ele escreve no seu diário, diariamente, ele relata
relatou no seu diário, em dias em que ele não conseguia, não tinha forças para levantar. Chamavam de melancolia naquela época. E por diversas vezes, inclusive, ele pensou atentar contra a própria vida. Mas ele continuou. E nos momentos de maior dificuldade desse nosso irmão, ele escrevia os cânticos. E muitos desses cânticos que William Cowper escreveu estão espalhados nos inários das igrejas. Inclusive, tem um cântico dele que está no nosso inário. Depois você dá uma olhadinha em WC, né? William Cowper. Estes sofrimentos, eles crônicos, nos fazem ter companhia na história em relação ao sofrimento que nós estamos atravessando. Por isso, este salmo nos traz consolo. Lembre-se disso. Quando você estiver passando por um momento assim, lembre-se que é possível ter fé, é possível buscar a Deus, mesmo nos momentos mais tenebrosos da nossa existência. E também uma segunda questão aqui, que este salmo nos traz, é que ele nos traz esperança. Esse aqui é difícil de achar no salmo, né? Porque o salmo não tem nenhuma palavra de esperança, né? Mas a providência de Deus é algo misterioso e maravilhoso. Realmente nesse salmo não há nenhum tipo de palavra que aponte para uma esperança. Mas se a gente olhar o Salmo 89, versículo 1, este salmo já começa com uma palavra de louvor. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Veja, uma expressão de louvor. Ah, mas não está no Salmo 88, está no Salmo 89, versículo 1. Sim, a esperança está no final. Porque, irmãos, como eu já compartilhei com os irmãos, não é só o salmo que é inspirado, mas a disposição na qual os salmos foram colocados é inspirada por Deus. O Salmo 1 foi colocado lá, a abertura do livro dos Salmos, por inspiração divina. O deslocamento destes 150 salmos foi feito por inspiração divina. E é por isso, então, que o Salmo 88, finalizando, abre-se o Salmo 89 com uma palavra tão alegre, né? Com uma palavra tão esperançosa, para mostrar para a gente que pode haver esperança até onde não enxergamos esperança. Pode haver alegria até onde não enxergamos alegria. E nas palavras de John Piper, certa vez, escrevendo um livro, há um sorriso de Deus, até mesmo nos dias mais chuvosos, mais carrancudos, assim como nos dias mais tenebrosos, nas nuvens mais espessas, a gente sabe que o sol está lá, da mesma maneira, brilhando como sempre, apesar de a gente não estar enxergando isso.